Bota a música aí. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite! Quem está aí com a gente? Vocês estão nos ouvindo? Vamos convidar as pessoas. A primeira convidada é a doutora Natasha Geisel, nossa médica querida do Instagram Divertidamente, Neuropediatria. Gente, essa tela, essa noite, essa live. Olá! Alice! Vem falar com ela. Tem uma pessoa ansiosa para te ver, né? Deixa eu só ver se eu aumentar o som aqui. Tá ouvindo a gente? Ih, olha lá com a carinha. Coelhinho. Boa noite! Olá! Oi, Lucinha, como você tá? Bem, Ai, gente, que presença especial, Alice, com a gente. Muito querida, né? Sim. E morrendo de saudade de você. Olha como ela tá emocionada, ó. Já a gente vai, que tá na época de fazer consulta mesmo e vai ver a doutora Natasha. Sim. Ela perguntava se teu filho já cresceu, né? Que você estava de licença maternidade. E aí ela agora já vai reencontrar e vai ver. Sim. Boa noite, a galera tá chegando. Sim. Vocês estão ouvindo a gente? Quem tá aí com a gente? Renata, Cal, Prudência, vocês já estão ouvindo? Dá um ok, dá a cena, dá o sinal de fumaça. Acho que sim, né? Acho que sim, acho que sim. As pessoas estão chegando, a gente já anunciou. Então acho que a gente já pode começar, não pode? Aproveitar já e chegar chegando? Sim, tô preparada. Tá sempre preparado, né, Natasha? Olha, é um prazer muito grande, é uma honra pra gente. É a nossa segunda live da nossa página, né? A primeira, nós dois falamos um pouco da nossa caminhada e foi muito legal, o feedback foi muito positivo. Porque no final a gente demorou muito a falar sobre isso, assim, publicamente, né? A gente tinha um cuidado de expor a Alice, de expor, que é uma coisa, né, de uma criança, a gente fica, como é que ela vai lidar? Meio que a gente conversou com ela, porque ela tá aqui na sala, né? Tipo, você autoriza a falar da sua história, de tudo que a gente viveu e as pessoas ouvirem, e ajudar outras mamães e outros papais para conhecerem um pouco da história e compartilhar e ver quanto é legal também a gente conseguir falar sobre isso e ver o quanto você já cresceu, evoluiu. Eu acho que de alguma forma ela precisa autorizar isso, mesmo sendo criança, mesmo tendo 6 anos, mas é aquela história que a gente... Oi? É sobre ela também, né? Eu acho muito legal certeza! ela participar também. Com certeza. Aí agora a gente eu acho que também vem um pouco do nosso amadurecimento, né? A gente falou um pouco na primeira live, um livro que a gente leu que eu acho que foi até um divisor de águas, que a psicóloga do Paulo indicou, da Benebral, aquele... Ai, meu pai. De fala de vulnerabilidade, que todo mundo a coragem de ser imperfeito. Sim, é ótimo. Né? Que traz essa questão da vulnerabilidade. E aí a gente fala, por que não ser vulnerável? Por que não falar mesmo? E sem esse medo. Porque aí vem a questão de autoimagem, de se expor, de não ser perfeito, né? Porque a gente sempre acha que vai estar melhor depois, ou de um outro modo. E aí, por que não agora também? E a gente meio que encarou esse desafio, esse jeitão. Eu sei que eu tô tremendo a mesa, ele já tá me sinalizando aqui. Para a tua cabeça. Vou parar, vou ficar quietinha, paradinha, congela. Vocês têm tanto orgulho, né, da Alice, e não é por ela ter um diagnóstico ou por não ter, né? Então, eu acho que esse processo todo, né, de mostrar assim, que vocês são orgulhosos de quem ela é, não de qualquer restrição que ela tenha pelo diagnóstico. Eu acho que isso é muito bonito, né? E isso engrandece mesmo a visão, né, que a Alice tem dela mesma, que vocês não precisam manter isso reservado. Isso pode ser para todo mundo. Então, eu acho assim muito legal o projeto que vocês fizeram, tanto para incentivar outros pais, quanto pela própria Alice. É uma coisa por ela também, né? Com certeza. Porque vai criando um registro, um portfólio. Inclusive, eu vou te pedir autorização assim, ao vivo, porque eu, passeando pelo seu Instagram, eu vi, ótimo isso, né? Eu vi um post seu que eu achei muito lindo, que eu gosto de. Eu li um trechinho na outra live sobre um livro da Lagarta Vira-Pulpa chamado Meu Amigo Faz I. Aí eu li um texto seu também
na sua página, que eu acho que vai ser meio o tom da nossa conversa, e acabou sendo o tom do nossa conduta, assim, né? Do nosso acompanhamento com a Alice. Quando a gente fala de você sobre o diagnóstico, sobre o processo com outros pais, quando nos perguntam. E eu acho que é uma mensagem assim, muito positiva, que a gente acaba reforçando toda hora. Fala um pouquinho que eu vou achar aqui a página. Aqui o. Eu tô aqui Vai ser rápido. Mas Então, o pessoal está conhecendo, está entrando aqui, a doutora Natasha, ela é nossa neuropediatra, aqui, presidente da Alice. A Alice é fã dela, ela também é fã da Alice, que eu sei, eles não param de falar sobre... Há muito tempo. Quer falar um pouquinho com a galerinha? Fala com a galerinha. O que você mais gosta lá no consultório dela? Ela faz desenho, ela faz... As princesas. As princesas. Princesas, eu tenho que providenciar mais princesas. E lembra também do Divertidamente, né? Que ela apresentou esse filme, que também é uma dica aí que vai para o site com certeza. Né? Dali a gente abriu um leque de questões para falar de emoções. E aí, esse caminho, eu fiz quando eu estava na CBI fazendo aquela pós, que depois em outro momento eu falo, né? De aba, eu fiz junto um curso paralelo de habilidades sociais. Então, trabalhar emoções, que depois você vai falar um pouco de manejo comportamental, né? Então, eu comprei muita coisa ligada a emoções. Então, é maravilhoso falar sobre isso. Esse filme é uma aula disso, né? Essas emoções aí que perpassam todos nós, e ela adora esse filme, ela revê, e ela tem os personagens e os livros, é maravilhoso. Aí eu achei aqui o texto que eu queria dar uma lidinha para a gente ir encaminhando assim a conversa. E as pessoas que estão com a gente, eu não consegui aí muito ver quem está chegando, dar boa noite, mas boa noite todo mundo que está aqui, sintam-se bem-vindos. E podem mandar perguntas na caixinha, né? Que depois a gente vai lendo, vai interagindo também, tá bom? Aí a gente vai tentando acompanhar, o olhinho fica meio confuso, porque a gente está aqui, está ali, está no celular, mas dá tempo de tudo. A gente vai aprendendo a lidar com essas tecnologias. Olha o texto, como eu achei legal. Ela botou: um diagnóstico não define quem é seu filho. Não me levem a mal. Eu sei que essa frase é reflexo de como a sociedade pede para que você defina a sua criança, mas não se costume a enxergá-la pelo seu diagnóstico. Muitas pessoas vêm falar comigo e já se apresentam como a mãe de um rapazinho com autismo, ou pai de uma menina com TDAH. Terapeutas, escolas... E entre médicos, criamos esse mau hábito de nomear as crianças por algo que possuem. A gente da saúde sabe, né? Isso é horrível, mas a gente faz demais isso. Demais. Eu acredito que fechar um diagnóstico é importante para saber sobre possíveis comorbidades, sem dúvida. O que pode vir associado, prognóstico, como esperamos que seja a evolução. Focar em tratamentos com comprovação científica e direcionados para aquela desordem. Mas não se enganem. Muito mais importante do que saber um CID, código que define uma desordem, é entender a criança como um todo, conhecer dificuldades, qualidades, interesses e habilidades desse paciente em especial. Acho que parte do processo de perda da identidade acontece no momento que entregamos o diagnóstico para os pais. Sinto como se naquele momento estivesse apresentando um estranho àquela família, que conviveu por meses, às vezes anos, com o João, mas não com autismo, TDAH, epilepsia, paralisia cerebral. Então, digo para vocês que não busque profissionais que te darão uma receita de bolo, mas que entendam seu filho. Mas entendam quem seu filho é e o que precisa ser feito no caso específico dele. Ter um diagnóstico não define quem é seu filho e o que ele vai ou não poder fazer. Não vai diminuir o amor sentido por vocês ou ele. E que a palavra especial defina apenas sua singularidade. Precisar e realizar um tratamento só avisa que ele tem uma adaptação melhor às suas dificuldades. Não mudar quem ele é ou ditar quem deveria ser. Então é um maravilhoso, né? Isso aí já é você toda
do começo ao fim do Eu tava assunto. revoltada nesse dia, né? É. Mas saiu muito bem esse texto, maravilhoso. Joguei um monte de verdade, mas é porque a gente ouve muito isso, né? E isso é muito doído, a gente falar de crianças como se fossem pequenas doenças, pequenos CIDzinhos, né? Então, assim, eu acho que as expectativas dos pais também, né, que estão perdidos nesse primeiro momento, eles falam assim, caramba, fulana faz 60 horas semanais de terapia mágica, eu quero também fazer. Então, assim, eles vão atrás desses médicos que tem sempre uma receita que copia e cola, né? Então, assim, às vezes a gente realmente fica um pouco revoltada com a situação, não com os pais, que eu super entendo, mas como é Sim, sim. conduzido, assim. E a gente fica muito sensibilizado com esse texto, ficou muito sensibilizado, porque a gente fala muito isso, né? Que a nossa preocupação, até em não falar muito no começo sobre a Alice, era para que ela não viesse com um carimbo, né? Que a gente chama de carimbo do CID, né? Então ela é a autista Alice, né? Ah, são os pais da autista Alice. Então a gente sempre conversou com as pessoas sobre, né? Não colocava muito nas redes sociais, colocava ela, porque ela é maravilhosa, mas a gente, É maravilhosa, como qualquer filho. a gente não, a gente tenta falar que ela é mais do que só o CID, né? Tanto que a gente, de vez em quando a gente vê alguma ação dela, né? Vê alguma ação de uma outra criança, mesmo não querendo comparar, a gente acaba comparando, a gente fala, se fosse com ela, tinha o carimbo do CID. Era Então era feliz. mais fácil entender o comportamento da criança ou falar assim, ué, mas essa criança não faz, por que, que essa criança faz, por que, que a Alice não faz? Já que ela tem, né, que a gente brinca desse carimbo, que vai, enfim, para a vida inteira dela, mas ela falou que ia pagar alguma Tá coisa no falando que vai comprar aplicativo. um jogo aqui, No olha só, aplicativo. danadinho, né? Até Ah, aproveitando o momento, já que vocês estão falando bem dela. depois. Mas aí ela. Então, assim, isso a gente toma sempre um cuidado, porque a gente teve esse cuidado de até começar as intervenções antes do fechar mesmo o diagnóstico, mas tenta também ter um cuidado de não colocar ela, o autismo, acima dela, né? Ela vai ser o que ela quiser com o autismo. É isso que eu queria falar, me perdi um pouco. Quando foi fazer a carteira de identidade, né, aquele crachá, a gente sempre perguntava, minha mãe, as pessoas, mas vai ter isso pro resto da vida? Mas ela vai ter isso pro resto da vida, né? Foi, eu acho, esse trabalho. Uma congeladinha. Foi congelado. Mas aí, enfim, a gente ficou. Mas isso é para o resto da vida e é importante que ela também saiba, tenha isso como referência para a vida inteira. Quem está ouvindo a gente, fala um Deu uma pouco. congeladinha ali na imagem da Não sei doutora se foi a Natasha. doutora Não sei se Natasha ela que caiu. congelou. Voltou? Não, ela caiu. Peraí, chamar ela aqui. Para ela falar um pouco, se ela quer falar um pouco desse momento do diagnóstico. Sim, aí fala pra gente um pouco. Eu vou pedir para ela falar um pouco, se ela prefere que a gente fale primeiro, ou que ela fale primeiro desse momento do diagnóstico, porque eu sei assim que a gente fala muito dos sinais e as pessoas perguntam muito sobre isso, né? E aí, ver se chama ela. A gente vai chamá-la de novo, ver se ela entra de novo. Eu chamei, convidei. Deve ter congelado e caiu. Entrou. Oi! Deu uma caidinha normal. Eu até pedi. Todo mundo fazendo live, todo mundo em casa, todo mundo fazendo live. Daqui a pouco vai marcar de madrugada, porque de 6 da tarde a 9 da noite é todo mundo online. Normal. Aí vamos ver assim, o que você prefere. Eu acho que é uma pergunta muito recorrente pra gente, dos sinais, que a gente já falou primeiro, assim, um pouco que sentiu, né? E aí do diagnóstico em si. Aí não sei se você prefere falar sobre como é dar o diagnóstico, ou a gente contar um pouco como receber o diagnóstico, que as pessoas procuram muito também essa pergunta. E aí tem a questão das terapias, meio o caminho que a gente fez, né, dos tratamentos até o momento atual, que a gente nem conseguiu falar muito na primeira live, que acabou meio falando dos sinais, né, dos sintomas do início, até chegar ao diagnóstico aos 3 aninhos dela. Sim. Então, eu até assisti um pedaço da primeira live de vocês falaram bastante dos primeiros sintomas, né, que a Alice teve, que vocês percebiam. Mas o que a gente tem de mais famoso, né, que todo mundo bate sempre na mesma tecla,
E eu até acho que, assim, isso é um pouco falho na nossa formação como pediatra. As pessoas se agarram muito naquela questão de não olhar quando mama, não atingir um sorriso social na idade adequada. E, gente, quantas crianças não olham quando mama e não tem diagnóstico nenhum? E quantos autistas olham enquanto mamam e isso também não significa nada, né? Como a gente fala, né? Cada indivíduo é muito único dentro do espectro. Mas, assim, o que a gente percebe que é, assim, top, né? Que quase todos os autistas, 95 a 98% dos autistas vão apresentar, e isso é previsto até dentro do diagnóstico, né? É prejuízo além da linguagem verbal, na linguagem não verbal, né? Que são os gestos, a questão de dar tchau, mandar beijo, chamar. Então, normalmente, eles têm algum prejuízo na linguagem não verbal. E outra coisa que chama muita atenção, principalmente no autista que tem uma linguagem que vai sendo alcançada próxima do normal, que tem um cognitivo bom, são as crises comportamentais. Que eu acho que, assim, quando eu conheci a Alice, era o que mais chamava atenção, né? A falta de regulação que ela tinha. E, assim, ela já tinha uma linguagem bem estabelecida, mais ou menos bem estabelecida. Ela ainda tinha poucos hábitos repetitivos, né? Mas, assim, o que chamava muita atenção era essa questão das crises comportamentais. E aí eu acho que, assim, muita gente vê as crises comportamentais e confunde com birra mesmo por falta de conhecimento, né? O pediatra, você vai falar com ele, não, isso é uma birra comum de uma criança de 2, 3 anos. E não é, né? É muito diferente. Só quem presencia uma crise comportamental sabe a diferença da intensidade, de como ela acontece, como ela não tem aquela progressão, né? Ela vai do 8 ao 80. Então, assim, se eu pudesse falar assim, não, parem de ler aqueles guidelines que tem 1000 quesitos de risco, aqueles questionários. Prestem atenção na linguagem não verbal, na autorregulação e nos problemas associados, né? Transtorno sensorial, a questão de sono, a questão de alimentação. A gente sabe, né? E isso é outra coisa que eu também acho, assim, genial, né? No perfil de vocês, que o autismo em meninas tem um perfil muito diferenciado, né? E é até uma coisa que elas acabam sendo prejudicadas, porque elas têm muito poucos sintomas motores, né? Elas não têm aquele boom de estereotipias, elas não costumam andar tanto na ponta dos pés, e quando andam é mais bem aceito, né? Porque aquele pezinho de bailarina é uma coisa mais delicada. Elas desenvolvem uma linguagem muito melhor. Então, assim, quando elas vão ter algum prejuízo, é uma coisa muito tênue mesmo de você reparar. Então, a gente precisa estar muito atenta às meninas, né? Os meninos, eles praticamente têm a forma mais clássica. Um ou outro que vai sair do convencional. Mas as meninas, elas têm a forma muito mais atípica. Então, assim, quem não lida, quem não tem noção mesmo, vai falar assim, é uma menina que não tem um comportamento muito comum, mas até então ela fala, ela interage, ela é inteligente e não consegue ter essa autorregulação. E aí até tem várias meninas, né, na literatura americana que elas falam assim, eu fui diagnosticada depois que o meu irmão foi, porque elas eram meninas muito boazinhas, ou então só com alterações de temperamento súbitas, mas que falavam que tinham, a princípio, um desenvolvimento normal. E o irmão mais novo depois veio a ser diagnosticado com autismo e quando foram aplicar os questionários delas, percebiam que elas tinham uma imitação social muito boa, mas que no fundo os hábitos repetitivos, a restrição comportamental estava presente lá o tempo todo. A inadequação social estava presente em pequenas pormenores mesmo, né? Mas não tinham essa complexidade para a gente avaliar. Então, assim, eu acho muito legal vocês darem um ponto de vista de pais de menina, né? E como, assim, eu uso muito exemplo de vocês para duas coisas, né? Que depois eu acho que vale muito a pena a gente falar, né? Sobre a questão de intervenção, né? A Alice, ela faz uma quantidade de intervenção, ao meu ver, adequada, né? Claro que eu não ia deixar uma quantidade inadequada, mas, assim, compatível com a necessidade dela, né? Não existe um combo. Porque ganhou um diagnóstico de autismo, tem que fazer terapia. ABA, tantas horas semanais, porque ela tem um diagnóstico. Não, a gente foi vendo o que era necessário, o que não era. E até vocês, teve uma época que vocês estavam muito preocupados, né? Então, vocês faziam mais terapias. Eu até mesmo falei para vocês, eu falei, acho que não é necessário fazer tal terapia ou tal. Então, assim, entender isso, né? Que realmente a demanda da Alice não era a demanda do João, do Pedro, de repente de outro paciente. Mas que ela respondeu muito bem porque era o que era adequado à demanda dela. A gente não precisa espoliar a criança de terapia se ela não tiver essa demanda. E aí, falando de diagnóstico, né? O diagnóstico até o DSM-4, né? Que era em 2000, a gente mudou do DSM-4 para o DSM-5 em 2013.
Ele era baseado em 3 pilares. Tinha que ter déficit na comunicação, né, e na linguagem, na interação social e a presença dos hábitos restritos e repetitivos, né, de comportamento. E aí no DSM-5 praticamente é a mesma coisa, mas eles englobaram, né, a linguagem dentro da comunicação e interação. Então passaram a ser só 2 pilares. Precisa ter a presença dos hábitos restritos e repetitivos de comportamento, mais dificuldades de interação e comunicação social. E aí, assim, a comunicação a gente pega muita coisa de linguagem verbal e não verbal, mas tem que ter um prejuízo da comunicação e interação. Se tiver uma linguagem ótima e mesmo assim tiver prejuízo da comunicação e interação, conta como ponto. Então, assim, a princípio é um diagnóstico fácil. A questão toda é as pessoas conseguirem captar a história e encaixar dentro do que está especificado, né? Mas são só 2 critérios. Tem os 2 critérios, está dentro do espectro. E uma outra mudança muito importante, né, é que no DSM-4 a gente tinha subdivisões, né, de autismo clássico, da síndrome de Asperger e as outras subdivisões da síndrome de Rett. E aí no DSM-5 eles pegaram todas as subdivisões e englobaram dentro do espectro autista, que foi justamente por entender que cada autista é único, né, e não existe um mérito em agrupar autistas em grupos, né? Esse autista ele fala melhor, então ele é do grupo A. Esse autista ele é clássico, então ele é do grupo B. Então eles conseguiram entender que o espectro autista é muito amplo e que não era justo a gente subdividir. Então muita gente às vezes ainda se agarra, né? Se a Alice fosse classificada pelo DSM-4, provavelmente ela seria um Asperger, que é uma forma de autismo com linguagem preservada. Mas não significa que ela é mais ou menos inteligente por ser Asperger. A síndrome de Asperger só diz que a linguagem é preservada, a linguagem verbal e não verbal. Mas hoje em dia ela está dentro do espectro autista, dentro da sua amplitude toda, ela tem as características da Alice. Não tem características de uma coisa ou outra. Muito rico, né? Eu tô lendo ali, tem algumas perguntas tá. Qual foi a idade que a gente viu? Que a gente fechou o diagnóstico com 3 anos, né? Quer falar um pouco? Pode falar. Não. A gente, na verdade, já desconfiava, né? A gente, no dia do diagnóstico com a doutora Natasha, a gente já tinha feito, na verdade, um ano de investigação, né? Ela teve o desenvolvimento normal no primeiro aninho, mas já dava sinais de um pouquinho de atraso a partir do primeiro ano. Aí a pediatra dizia, né? O tempo dela, aquela avaliação muito superficial, né? De que não está atrasada, né? Vamos esperar. E aí aquela expectativa da escola, né? A gente fala muito sobre isso, né? Quando coloca na escola, vai estimular e vai ser tudo rápido. Mas resolve, né? A questão do atraso. Aí a gente foi... Resolve tudo, né? Assim, gente, coitada da escola, né? Que já tem tanto trabalho, tanta questão para resolver, ainda uma questão médica de saúde, ainda tem, que é imensa, né? Ainda tem essa, nem fala, que é muito difícil também essa questão da escola lidar com esse tema de inclusão, que é super importante, mas eu imagino a dificuldade também de lidar com isso tudo, né? Enfim, aí a gente aí foi numa primeira consulta, e aí a gente também, acho que essa coisa da menina, né, dos sinais que ela apresentava, ela muito pequenininha, mas ali com aquela rigidez, com aquela falta de interação, e naquele momento investigando para todos os lados. Ela já tinha feito musicalização, já fazia fono, iniciamos psicomotricidade, isso com 2 aninhos, né? E aí também um neuro muito legal e tudo, não estou questionando a competência, mas aí pediu um monte de relatório em PDF, e a gente ficava naquela correria de pedir relatório tudo, da escola, de tudo, e enfim. Aí a gente já foi na segunda consulta e ele falou, não vou dizer que não, mas também não vou dizer que sim, porque eu acho que tinha muito essa camuflagem já dela de menina, as coisas já estava aprendendo alguma coisa ali de escamotear, principalmente na consulta, né, que Paulo fala muito isso. Aquela fotografia da hora que está ali dentro, né? No consultório, ela se comportava de um jeito que não parecia muita coisa ali, não soltava muita coisa. E o que chamou muito a nossa atenção, que a gente faz questão de dizer, no dia que foi na consulta com a doutora Natasha, que demorou 3 horas, e a gente falava, a Alice é a paciente dela, ela escuta muito os pais, mas a paciente é a criança, ela avalia a criança, ela interage com a criança. E aí conheceu realmente quem era
era. É o tempo suficiente para a criança se mostrar, né? E aí foi. Não tem como, num tempo desse, não soltar aí, né? O seu time. E aí você conheceu ela nua e crua, né? É, no icrô, viu? Porque Até meu marido fala, ele fala assim, gente, 2, 3 horas de consulta, isso pra mim é caso privado. Você acha que tá arrasando, que tá indo super bem? Eu, se fosse o pai, eu já tava em pânico. Assim, é muita questão de demanda de família, né? E de ajuste nessa questão. Mas eu não consigo nem pensar em reduzir o tempo de primeira vez, porque eu realmente gosto de levar a criança no extremo. E eu lembro até da primeira consulta da Alice, ela sentou no meu colo, foi super fofa, né? Se eu fosse falar assim, não, ela é muito simpática, Jesus não tem autismo, ela vem aqui, sentou no meu colo, puxou um assunto comigo. Assim, foi uma consulta maravilhosa, ela estava super... E faltava simpatia, né? Porque é esse feeling que faz diferença. Então, a paciente é ela. Eu acho que é justamente essa questão, né? Eu acho que essa identificação dela. E a protagonista da história é essa. A gente quer fazer página, a gente quer fazer, assim, acolher paz, mas nunca o protagonismo vai ser nosso. A gente é apoiador, a gente é incentivadora, a gente tá ali, mas a história é dela, a gente tá junto com ela, né? E vai aprendendo. E aí a gente tem sempre esse olhar, né? Porque toda a movimentação que a gente faz em torno... Aí vem essa história. Aquele desespero que a gente via às vezes ao redor. Tudo é bom para autismo. Ecoterapia, natação. Peraí. Quem vai, com que dinheiro, em que tempo, como é que a gente vai dar conta disso? A gente não vai pirar. E o que adianta também fazer um mês só, porque aí você está desesperado e acha que vai resolver os problemas, e para a vida toda. E às vezes os pais, principalmente naquela pegada de correr quanto tempo, né? Ou porque vendem muita coisa sobre isso, a gente sabe que tem um mercado muito forte, né? Te apresentando soluções assim rápidas e milagrosas e um pacotão. E se a gente se deslumbrar e achar que vai ter um resultado imediato, né? Ou vai investir naquilo, tem que pensar com muita clareza no que é possível mesmo. No nosso possível e a longo prazo, porque vai precisar a longo prazo. E aí eu acho que o seu papel nessa orientação é fundamental. Qual é a maior dificuldade? O que vai precisar intervir agora? O que dá para esperar? O que não é preciso agora pensar em fazer, porque não tem uma demanda muito grande, vai viver assim, a gente tem essas dificuldades. Quem não tem, né? E aí eu acho que isso é muito fundamental na consulta, né? A gente já levar e você trazer e identificar isso nela, isso é muito rico. Não, e assim, é como um comércio mesmo, né? As pessoas vendem sonhos, né? Imagina, você tem um filho que não é verbal, um filho que tem várias crises comportamentais, tem gente que vende o carro, que quer realmente pagar o que está sendo ofertado, né? Tanto em relação à medicação, né? Porque tem medicações muito caras, quanto em relação à terapia. Então, assim, o céu é o limite, né? As pessoas aprenderam mesmo a lucrar com o desespero das pessoas. A gente toda hora prega isso, né? Tempo é cérebro, e realmente, tempo é cérebro. Mas não da maneira como é feito, não na intensidade como é feito. E até a gente teve um congresso, foi ano passado, final do ano passado, que a gente estava falando justamente sobre o mal médico no autismo, né? Porque a partir do momento que você permite que corra solto, que você não intervém com o seu conhecimento a favor daquela criança, você é um mau médico. Então, assim, quando eu falo para os pais, botem todas as terapias, eu não ligo. Eu posso não estar sendo maléfica de punir a criança, mas eu estou direcionando toda a atenção, todo o tempo, todo o empenho da criança para coisas que não são necessárias. Então, assim, na questão específica do autismo, direcionar o tratamento é o padrão ouro mesmo, porque crianças se cansam, crianças têm um limiar de atenção pequeno, crianças são seres humanos, elas, assim, e isso é uma coisa até que eu bato muito na tecla, né? Se a gente quer que tenha um comportamento normal, ela precisa ter uma vida normal, né? Ir num parquinho, sair com os pais no final de semana. Não adianta fazer terapia de domingo a domingo. E outra coisa que eu percebo também, né? E assim, você, Lilian, até profissional de saúde, eu acho até que você pode até explicar melhor isso, né? Mas existe o segundo gatilho, que é assim, além de ofertar o máximo de terapias que eu posso, porque eu ouvi que Joãozinho fez e funcionou, fulano fez e foi muito bom, a mãe vira a terapeuta em casa. E que passa a ser uma coisa muito chata para a criança, porque aí a mãe já entra numa espiral de vou comprar vários brinquedos que estimulam, é mais um gasto.
E o tempo todo que ela tá com a criança, ela tá aqui, ó. Isso aqui é água, água, água. Isso aqui, o nome disso é amarelo. Que cor é isso? Amarelo. Como é que o grãozinho faz? Rau. E a criança não tem tempo para pensar, para brincar sozinha, né? Porque o tempo todo ela está sendo estimulada. Então, assim, a gente sabe que o estímulo com os pais é um estímulo muito rico, é um estímulo que, assim, tem um potencial que nenhum terapeuta vai alcançar. Mas não deixem de ser pais, né? Vocês, nesse momento, vocês são pais. Então, assim, quer separar por dia, meia hora, uma hora para trabalhar determinada coisa com a criança? Tudo bem, eu acho super válido. Mas virar, né, intervencionista, até você... A Lilian, depois, ela fez um curso de ABA, né? Então, assim, eu acho que ela pode falar até com terapeuta. Não, mas eu parei justamente por isso. Eu acho que eu aprendi o que tinha que aprender. Eu falei, peraí. Aí eu me dei conta. Eu não vou ganhar dinheiro com isso. Eu não vou viver disso. Eu não vou aplicar com a Alice. Aprendi muita coisa ali no início. Mas assim, aí depois eu fui vendo que depois tem que fazer um monte de outros cursos para você aplicar aqueles conteúdos, né? E aí a galerinha de fono, de psicologia, seco atrás desses cursos aí, porque vão para as clínicas. E aí eu achei nicho para mim. Eu falei, olha, como mãe enfermeira, eu acho que eu vou sobrar um pouco nessa galera aí. Já aprendi um pouquinho, aí comecei a trabalhar no médico de família, falei, não vai ter tempo, foi muito bom, mas não vai rolar. Aí meio que tive que parar mesmo. Fiquei com o conteúdo, né? O curso de habilidades sociais achei maravilhoso, porque eu acho que aí sim, essas leituras, e ela até maior, tem grupos, eu acho que pode ser muito rico para convivência, né? E tudo. Mas aí essa questão da estimulação é um porre. Assim, Paulo vai falar um pouco agora sobre isso. Aí a família, a gente meio que segura um pouco a onda, né? Ela tem algumas dificuldades de fala, de troca de fonema, e a gente tenta frear um pouco. Porque ficar corrigindo a criança o tempo todo é muito chato. E ela já percebe isso, né? E aí ela quer brincar. Então, assim, o que eu tento fazer um pouco hoje em dia é a questão da alfabetização, né? Porque ela está nesse processo da escola. Então, na hora do dever de casa, na hora das atividades, ou ano passado principalmente, que foi uma opção nossa. Como estava muito puxado e muito confuso, a gente tirou da escola e a gente conseguiu uma pessoa para explicá-la em casa. E funcionou muito bem, 2 vezes na semana. E aí a gente fazia algumas atividades também. A Alice deslanchou com essa atenção individual que ela teve. Porque eu acho que na escola, aquela confusão de se organizar, a turma toda, e a gente também estava com a paciência muito restrita ali, naquela Jardim 3, sabe? Aquilo tudo para a gente foi muito sofrido. E a gente optou realmente por tirar naquele momento. Esse ano ela está no primeiro ano, né? Então, tem muito mais matéria, uma exigência maior. Mas aí fala um pouco essa coisa da estimulação. Então, essa questão da fono atual, né? Ela estava falando muito da questão do fonema do R, de colocar o R no meio da palavra, que a Alice ainda tem a dificuldade, talvez seja o fonema com mais dificuldade que ela tem. Só que acontece, fica nessa de corrigir, e como ela é esperta, né? A gente chama ela de bem malandro, então, ao invés de falar cozinheira, ela fala Masterchef, porque ela já sabe que ela vai poder trocar, e aí quando fica insistindo, tanto a gente parou aqui, né? E a Fono acabou também conciliando. A Fono também falou, vou parar um pouco de chamar a atenção, adiantar, vamos ir para um outro caminho, vamos fazer alguns dias por outro caminho, para ver que vai funcionando. E aí uma coisa que a gente já percebeu na Alice, é que quando ela tem esse tempo, eu estava até vendo ali os comentários do Bruno, Colega meu do trabalho, que o filho também melhorou na pausa, melhorou na pausa, a Alice, ela tem a questão de fazer sentido, fazer o sentido. Então, por exemplo, eu sempre uso o exemplo do balé. Ela começou a fazer o balé em 2018, final de 2018, ela não falava do balé, mas fazia o balé. A gente sabia que era bem, porque a professora sempre passava o feedback pra gente. Só que aí, em janeiro de 2019, não estava tendo balé, não estava tendo escola, ela começou a fazer uns passos. Talvez pelo amadurecimento desses meses, ela parou de receber essa informação e conseguiu processar, né? Ela fez sentido os passos do balé. Igual essa questão do fonema, ela, depois que a gente parou de tentar corrigir, né? E a Fono também corrigia, ela começa a fazer o cavalinho sozinha. Então, do nada, ela tá ali mexendo, tá vendo televisão, tá mexendo, tá fazendo a aula e ela tá...
Porque é uma coisa que ela, opa, agora deve estar fazendo sentido. Então, daqui a pouco ela vai conseguir fazer esse fonema. Então, essa pausa, como a gente está falando, esse estímulos, complicam muito. E eu sempre uso o exemplo da minha área do esporte, que é aquela coisa, a gente só tem uma melhora no descanso. Então, se a gente faz o estímulo na musculatura, ela só vai melhorar que é o descanso. E a criança é assim também, né? O Bruno está falando, as pessoas estão falando, é isso. Então, diminui um pouco o estímulo. Eu sei que, devido a alguém falou assim, tem muita gente correndo atrás, correndo contra o tempo. A gente sempre tenta ressaltar, a gente não é perfeito, a gente teve essa visão de tentar fazer antes de fechar o diagnóstico, porque se não fechasse, ela já estava fazendo, mal não faria, né? Mas tem gente que demora pelo desespero, pela negação, pela questão de respeitar muito o tempo, e aí depois tenta correr atrás. E não vai dar, como vocês estavam falando, a criança é uma criança, é um ser humano. A Alice, num período que ela estava já começando as terapias, que era fono, psicomotricidade, e a escola, de momentos que ela chegava fadigada. Lembra que era quinta-feira à noite? Ela chegava morta, assim, de cansaço, chegava, às vezes, irritada. Chorava. Era a hora que ela conseguia se esvaziar, né? Mas a gente estava achando, tem que parar, tá muito puxado para ela. E pra gente, né? E outro assunto que vocês estavam falando, a questão dos pais também virarem terapeutas, a gente tem conversado bastante, tem estudado bastante sobre isso, porque, assim, é meio penoso para... A gente está falando, assim, de nós que temos flexibilidade de horários, ela é plantonista, eu sou professor de educação física, mas a criança está em casa, no caso dela, está em casa direto. Então, assim, ano passado, a Lilian com o médico família, trabalhando no plantão, a Alice, não tinha como eu ser o terapeuta dela, pai, amigo. Teve uma hora que eu falei, bom, vou ser o pai e vou ser o amigo. Porque eu tinha que dar bronca, eu tinha que afagar, e ainda tinha que fazer a terapia com ela. Eu falei, não vou, esse não é o meu papel agora. Então, talvez na brincadeira ele colocava alguma coisa, mas não dava para vamos fazer, vamos conversar, vamos falar, ela já não estava aguentando mais. Dias e dias em casa, sem sair. Então, assim, é muito também, às vezes, penoso essa responsabilidade que se coloca em cima dos pais. Essa questão, não, se você vai ter que... A criança vai fazer a terapia no local, vai chegar em casa e vai ter que fazer mais. A criança tem que ver o pai e a mãe como amigos, assim, para poder soltar um pouquinho mais o tempo, relaxar, né? Ver a casa como um lugar para relaxar, não mais uma extensão das terapias, né? Da instituição. Não, e a gente pega uma criança que ela não tem uma facilidade de compreensão social, né? Por mais que ela tenha uma linguagem muito bem desenvolvida, né? Uma criança normal, da idade da Alice, ou de 2, 3 anos, ela não tem uma compreensão de 100% do que a gente fala. Ela vai ter uma compreensão próxima de 70%. Então, a gente pega uma criança que já tem uma dificuldade de linguagem, já tem uma dificuldade social e começa a fazer vários atos que acabam coagindo ela, né? Então, a gente, não é assim que fala, é assado. Não é assim que pede, é desse jeito. Então, assim, a gente está privando a iniciativa dela de socializar, a iniciativa dela de conversar, para ficar punindo ela por, fala a palavra desse jeito, pede desse jeito, corrige o R, isso, faça aquilo. E outra coisa que eu percebo muito, né, é porque, assim, depois de um tempo, as crianças que fazem muita terapia, elas começam a ter um comportamento muito robotizado, elas perdem a iniciativa. Isso até era um assunto que a gente estava conversando na live de ontem, né? Sobre modelos de intervenção. E assim, nada contra o ABA. O ABA tem comprovação científica, é um método de muita valia, assim como o David, assim como outros métodos. Mas o ABA, ele é muito fechado. Então, assim, a criança tem que ser muito mandada mesmo no ABA. Se a resolução final é aquilo, ela tem que alcançar aquilo de alguma forma e ela tem que ser mandada aquilo. Então, a gente perde o gatilho da criança, que é a iniciativa. Então, assim, tem muitos autistas que eles chegam na adolescência, eles não vão ter iniciativas para pequenas coisas, como escolher a própria roupa, né? Até naquele seriado, né, Atípico, ele chega num momento e ele fala assim, não sei escolher roupa, ele quer comprar uma roupa, né? E a mãe vai lá e escolhe várias roupas para ele, não, escolhi e gostei dessa.
Aí a mãe ficou chocada, né? Porque assim, ele não tem iniciativa de escolher a roupa, de botar a própria comida, porque tudo vai chegando para ele, vai sendo ensinado que ele tem que ser aceito a agir daquela forma. Então, assim, isso me preocupa um pouco, né? Porque se a gente quer ensinar crianças, são crianças acima de tudo, né? A agirem de forma espontânea, a terem uma socialização mínima, funcional, quanto a gente acaba mudando a personalidade delas com a intervenção mesmo, né? O quanto a gente valoriza os pontos positivos que elas têm e quanto a gente só pega uma lista e fala assim, tem que alcançar isso, alcançar aquilo, alcançar aquilo. Então, assim, às vezes entender que a criança pode chegar naquele marco, mas de uma maneira independente, de uma maneira que valorize mais, né, a maneira como ela funciona, pode demorar mais o caminho, sim, mas é uma maneira que vai dar mais instrumentos para aquela criança socialmente falando. Então, assim, quem sou eu, né? Claro que a aba funciona há muito tempo, mas as pessoas que aplicam a aba, às vezes ficam um pouco cegas mesmo pelo método. E a gente tem que entender que, assim, até para pais que querem fazer cursos, que querem entender, eu acho lindo, eu acho ótimo vocês entenderem como funciona o desenvolvimento infantil, como são os passos para a gente atingir uma linguagem adequada. Mas quando vocês se fixam em só um método e só na maneira como ele é aplicado, a gente começa a ver que tem alguns vieses, né? Claro que as crianças atingem um desenvolvimento melhor com aquele método que de repente sem aquele método. Mas o quanto a gente pode adaptar para a demanda daquela criança, né? Então, eu, por exemplo, não consigo entender tratar uma criança rígida com um comportamento mais rígido ainda, né? Batendo de frente com ela para que ela ceda ao seu comportamento rígido. A gente não está dando um espelhamento adequado. Mas, né, funciona. Funciona por vias tortas, mas funciona. Aquela, sendo poético, o aba Algumas, é o caminho, né? Não é o fim, né? Não é o meio, não é o fim. Porque não dá para. Você falou, tem que adaptar. Então, se tem a criança que talvez seja muito rígida, então diminui talvez a rigidez. Mas pega tudo que possa ver do aba e dos outros métodos e aplicar na criança, porque é um ser indivíduo único, né? Não são todos iguais. A gente bate tanto na martela do que o autista é único, o ser humano é único, e aí aí pega o método e congela, gestales. De checklists, né, que devem ser alcançados. Eu sempre tenho isso. Essa questão justamente que foi me pegando, assim, com todo respeito, pelo amor de Deus, se fala que você é cerda, né? Esse povo, assim, que é estudioso do assunto, eles vão defender com a ciência mesmo, Skinner, nananã, mas, assim, adaptando, individualizando, mas tem um caminho aí que eu acho que pode funcionar muito bem. Eu vejo, assim, uma criança, um autista muito severo, que não consegue pedir água, né? Ou com uma dificuldade, assim, por uma coisa muito básica, que vai ter que fazer um caminho muito longo para conseguir uma coisa mínima, talvez ali com muita repetição, com muita técnica, com muita avaliação, pode funcionar. Mas, assim, são casos, né? Eu acho que não é para todo mundo, sair todo mundo desesperado fazendo, né? E aí colocando na justiça, que aí eu vejo um monte de pais, né, pagando 3 mil para advogado para judicializar, e o convênio tem que pagar 10 mil de água para fazer 20 horas por semana, e é um caminho sem fim, assim, né? Aí tem algumas perguntas, alguns comentários, acho que a gente podia também dar uma olhadinha aqui no chat. Eu vi alguém perguntando, desculpa, não sei se é a Mônica, que era a questão do boxe. Tem uma pergunta aqui que a pessoa falou. Pode perguntar, pode ver aí. Rapidinho, peraí. Alguém botou aqui logo no começo. Tem medo de lugares fechados em uma característica, como o boxe no banheiro, por exemplo. Antes da sua doutora Natasha falar, a gente sempre lembra, né, com a gente tenta sempre fazer esse exercício que a gente está vendo agora, as evoluções, mas a gente tenta ver o nosso caminho. E ali se tinha dificuldade, não queria tomar banho, ficava com medo de entrar no boxe, né? A gente até ficou com receio dela ter que tomar banho só sentada, enfim. E aí ela foi, eu lembro que foi depois de uma viagem, e a gente saiu desse ambiente aqui de casa, que a gente conversava com ela, que ela via essa questão do banho, e ela entrou no boxe de boa, né? E aí depois deslanchou. Então, assim, aquela coisa, saiu do ambiente dela, lógico, lembrando que a Alice tem uma característica diferente de outras crianças autistas. Então, ela lida bem com viagem, lida bem com mudança de ambiente. Mas a questão do boxe, a gente sempre
tenta Mudança de lembrar, terapeuta, a né? gente não, tenta não esquecer, até para conversar, porque realmente tem vários casos que a gente já deu de crianças que não conseguem entrar no box, tomar um banho num lugar fechado. Mas e agora pode falar. É, porque na verdade ela vai dizer, nunca vai ser um critério só, né? Vai ter que avaliar outras questões também, mas ela trouxe uma característica assim desse medo, né? Não sei se você quer falar alguma coisa. Assim, o que a gente vê, isso não é um critério diagnóstico, né? O medo pode ser associado a diversas causas, por exemplo, se ele tiver um transtorno sensorial. Só o fato de fechar o box, né, da água cair sobre ele pode incomodar, então não necessariamente é autismo. Mas é muito É. comum no autismo duas coisas, né? A questão do banho, ou eles gostam muito, né, e eles têm aquela avidez por água, ou eles têm o oposto, né? A aversão, principalmente ao chuveiro, porque cai aquele monte, aquele jato, né, sobre as costas e aquilo incomoda, e a temperatura da água, o fato de você estar num ambiente fechado. E a questão da privada. É muito comum um autista não ter facilidade para sentar e confiar e ficar ali paradinho na privada. Mas não significa que é autista por isso, não. Assim, falando, pode ser um transtorno sensorial, pode ser uma questão mental. Ah, caiu no boxe um dia, lembrou aquilo, não quer voltar. Não é isoladamente isso que fecha, não. Alguém está falando de hipotonia motora, se é um critério. Eu estou lembrando que foi você que identificou a hipotonia motora da Alice, né? É curioso que na época da natação, o professor falava, ela tem uma força diferente na perna. E ela pequena mexia muito, mas nunca foi, assim, nas consultas de rotina, nunca foi avaliada. E você, na primeira consulta você conseguiu identificar, né? E tem uma pessoa perguntando também sobre hipotonia, se é um critério para diagnóstico, né? Não é um critério, mas assim, a gente sabe, né, que assim, por exemplo, o transtorno sensorial também não é um critério diagnóstico para autismo. Mas a gente sabe que uma grande parcela dos autistas vai ter em algum grau alteração sensorial. A hipotonia não é tão frequente quanto o distúrbio sensorial, mas também é uma coisa que ajuda muita gente. Tanto a hipotonia quanto a dificuldade de coordenação motora fina. Tem muitos autistas que têm dificuldade na escrita, dificuldade para desenhar. Não é o caso da Alice, gente. A Alice desenha semi-profissional. Verdade. Aversão a pegar no lápis, na alfabetização não conseguir fazer a letrinha, o desenho um desenho sempre muito primário, né? A criança já sabe letras, já sabe cores, mas o desenho ainda é rabisco, porque eles costumam cursar com prejuízo motor fino e hipotonia mesmo. Uhum. Aí algumas pessoas aqui falaram a questão de fechar diagnóstico, né, da agonia, de esperar, isso, né, a questão da individualidade. E aí alguém comentou, Fernanda de Deus, pediatras precisam ser melhores formados, precisam ser mais atentos e escutar os pais. Eu avisei o pediatra desde o primeiro ano. Isso no Brasil é recorrente, né, Natasha? Acaba sendo o neuropediatra ou psiquiatra infantil que fecha o diagnóstico, né? A gente não tem essa cultura. Ih, congelou de novo. Voltou. Aqui voltou. Do pediatra rastrear. Voltou. Né, rastrear os primeiros sinais e, no caso, encaminhar para uma avaliação mais apurada. Isso ainda é realidade nossa, né? Essa questão, né, do diagnóstico precoce, da intervenção, ainda estamos gatinhando aqui, né? Mais do que do pediatra. Na verdade, tem duas coisas. Eu vou até defender os pediatras, apesar de eu achar que a gente tem que buscar sempre melhorar. Para fazer neuropediatria, a gente faz pediatria primeiro e depois neuro. Então, eu fiz 2 anos de pediatria. Sabe quantos autistas eu vi em 2 anos de pediatria? Que foi o meu grande amor, que foi por isso que eu fiz neuropediatria. E o nome dele era Lucas. Então, assim, em 2 anos cursando pediatria, vendo muitas crianças, eu só conheci um autista. E aí, assim, isso me leva... E assim, durante a faculdade de medicina inteira, 6 anos, eu nunca vi um autista. Então, assim, isso me leva a perguntar várias coisas, né? Onde estão esses autistas? Porque se a gente imagina que uma a cada 60 crianças, 54 crianças são autistas, eu vi muito mais do que 200 crianças. E nunca vi um autista. Então, assim, até que ponto esses autistas estão reclusos da sociedade mesmo? Eles não chegam nem na consulta da pediatria. E a outra questão, né, assim, quantos autistas de repente passaram por mim com minha visão de pediatra e eu não tinha preparo, formação e não identifiquei corretamente? Não sei, pode ser também. Então, assim, falta realmente para o pediatra ver, palpar essa realidade, né? Tá imerso nessa realidade. Porque a gente, como pediatra, a gente vê distúrbio gastrointestinal pra caramba, a gente vê várias outras alterações, asma, sibilância e tal, de outras especialidades. Mas neuro é uma especialidade muito pouco vista, até porque tem poucos centros públicos
E nesses centros públicos, as consultas são muito rápidas, as crianças acabam realmente frequentando pouco. E aí, hoje em dia, por exemplo, eu trabalho num hospital público que tem residência em pediatria. Inclusive, é um hospital referência, né, terciário para crianças de alta complexidade, então tem muito neuro. E aí eu vou contar para vocês, assim, talvez a Lilian, trabalhando no posto, também saiba, né? Pelo município, os hospitais terciários não atendem autistas. Eles são direcionados para crianças com epilepsia, com doenças progressivas e com doenças graves, porque a demanda é muito grande mesmo. E aí eles entendem, né, políticas públicas falando disso. Que já que não vou poder, eu como neuro, propiciar um tratamento medicamentoso, propiciar uma terapia para aquela criança, a minha abordagem é inútil. Então, eles não gastam nem tempo marcando esses CIDs para a gente. E assim, pensando em política pública, realmente não tem vaga. Só que o problema todo é que como a gente não marca essas crianças para o hospital, as residentes de um hospital terciário não veem autistas. Então, assim, vocês entendem que o problema é uma escada, né? A gente não tem pediatras que têm essa vivência. E aí, falando assim de scores, né, que é o que a gente usa muito nos Estados Unidos para se respaldar. A gente até foi sancionada uma lei que o pediatra que não investiga autismo entre 1 ano e 2 anos, ele realmente está contra a lei no Brasil. Isso é uma lei nacional, né? Ele deveria aplicar pelo menos o MCHAT na consulta, de 16 meses e de 24 meses. Mas ninguém sabe nem dessa lei. Acho que eu nunca vi. Nos Estados Unidos, o que eles fazem, né? Com essa questão, os pediatras, para agilizar o atendimento, eles já deixam os questionários, que são os MCHATs, na sala de espera. Aí, os pais que vão participar dessa consulta de 15, 18 e até 24 meses, eles preenchem antes da consulta. E assim que eles entram, eles já entregam. O pediatra vê a pontuação e vê, é de risco ou não é de risco. É uma medida eficaz? É uma medida perto do que se faz alguma coisa, né? Mas não sei se vocês já viram o MCHAT, né? O MCHAT, ele só pega autistas clássicos. Ele não serve para autistas formas brandas, formas que são mais funcionais, né? Então, assim, o que é necessário mesmo é pediatra sentar, brincar, ouvir. E, assim, não só ouvir pais, né? Porque, assim, um pai de um filho de primeira viagem não tem noção de como uma criança brinca. Cada vez mais a gente vê famílias com menos crianças. Então, assim, às vezes a mãe realmente não é erro da mãe. Ela não tem noção que aquele comportamento não é o comum. Então, o pediatra tem que perguntar ativamente. Seu filho dorme bem? O seu filho está comendo o quê? O que exatamente? Ele tem restrição recente? Não tem? Como é o seu relacionamento com seu filho? E assim, eu posso falar com a minha formação de pediatra. Eu nunca fui treinada a perguntar na minha consulta de pediatria se a criança dormia bem. Uma coisa simples, né? Assim, se a mãe não tivesse essa queixa, olha, doutora, ele não me deixa dormir a noite inteira. Eu nem tocava nesse assunto. Eu perguntava se comia bem, como é que estava o desenvolvimento, tá tudo legal, beleza. Eu não perguntava se dormia bem, como eram as notas na escola. A gente perguntava, e aí, tá indo bem na escola? Mas eu nunca perguntei assim, qual a matéria que você tem dificuldade? Você já tá lendo? Lê aqui na minha frente para eu ver. O pediatra não tem esse preparo básico, né, assim, de uma abordagem mais multidisciplinar. Que deveria ter, mas a gente é treinado a ser médico, né? E o pediatra é só um médico de criança, ele não consegue essa faceta. Então, assim, tem várias estratégias de saúde pública que eu acho que poderiam ser implementadas para melhorar, a gente fazer treinamento de pediatras, mas, assim, eu acho que é uma coisa que não interessa aos planos, não interessa ao SUS, que a gente identifique mais autistas, porque são tratamentos caros, né? Então... Longo prazo, né? Caro e múltiplos, né? É muito complexo, é muito complexo. Aí aqui o Bruno comentou que foi aquilo que a gente falou, né? O filho teve uma memória considerável quando parou na pandemia, né? Porque era colégio, natação e as terapias. E a gente avaliou muito isso no ano passado com a Alice, quanto ela ficou zen. Enquanto, assim, vamos falar 2020. 2021 tá com uma outra pegada, né? Que ela entrou numa neurazinha de fazer 6 anos. Ela não queria fazer 6 anos, porque o aniversário dela demorou muito. Teve uns questionamentos aí. A paciência acabou com isso, né? Mas aí, ano passado, essa coisa de ficar em casa para ela, e ela entendeu o recado aí, né, de que não era para sair, que estava a questão da contaminação, e aquela pausa mesmo, daquela rotina puxada, porque praticamente todos os dias ela tinha, além da escola, uma atividade a mais.
Se não fosse terapia, era após a escola, ou balé, ou capoeira, né? Então, assim, um dia muito longo. Então, chegava. Aí, quando chegava em casa, era janta, alguma coisa e dormir, porque era uma correria. Fora, assim, os meus plantões, os horários de aula de Paulo. Então, uma pegada muito puxada, né? Isso ainda é sábado. E às vezes essa pausa regenera aí a saúde da família. Dois, né? três, ficou melhor. Ela ficou melhor, a gente está se tratando, mas está melhorando. E aí, alguém fez outra pergunta também. Aí ele falou também que conseguiu uma fono vindo em casa e melhorou muito no desenvolvimento. A questão da aba, assim, eu acho que vale a pena conhecer, né? Assim, não é. Se você tem curiosidade, como foi meu caso, né? Foi no meu começo, assim, de estudos. Hoje eu estou indo para o caminho da neurociência. Eu acho que é honesto desistir e procurar coisas que façam mais sentido, porque eu acho que é o que te responde ali algumas perguntas, né? Eu não estou muito hoje satisfeita de ficar. E tem muito isso, né? Como estimular seu filho, como fazer. Eu não quero isso. Eu quero, claro, que ela cresça, que ela seja autônoma, que ela aprenda muita coisa. Estou aqui como mãe para ajudar no que puder. Confio nos terapeutas, mas também não tenho nada top, não. Graças a Deus, assim, a nossa sogra ajuda muito. Financeiramente, inclusive, para fazer alguma coisa, porque o convênio não cobre tudo, né? A gente consegue algumas coisas pelo convênio. Mas a gente não tá nessa pegada de fazer tudo, ou de fazer um monte de coisa também, e nem nessa função de terapeuta, porque é na hora que a gente tem que ser pai e mãe, né? E tem que conviver, e tem que brincar, e tem que falar besteira, e tem que relaxar um pouco, porque a gente também tem nossa carga, né? A gente já educa, né? Já faz o papel de educador, né? Então, aí assim, de terapeuta. É muita coisa! Se pegar esse papel aí, até porque a gente vê assim, até a coisa da escola, né? Falar, meu Deus do céu, ela para a questão de escrever, falar que falta um professor para corrigir a ordem que ela direciona a letrinha e usar o caderno de caligrafia, logo na alfabetização, né? A presença do professor para ficar do lado dela. Falar, meu Deus do céu, não sou professora, eu nunca dei aula para criança. Quer dizer, já dei aula para de enfermagem, né? Mas criança e alfabetização, essa parte que é o trabalho dele que ele sabe fazer, né? O quanto é difícil a gente assumir esses papéis. Então, ser terapeuta de filho é bem complicado mesmo. Até porque nunca se é, né? Quando é psicólogo, não pode ser da própria família, porque tem as implicações aí de você estar no mesmo... numa relação, né? Porque se mistura aí afetos e etc. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que foi uma pergunta muito, muito objetiva, mas eu vou fazer, tá? 2 anos e meio e fala poucas palavras. É autismo? Não. Tem até um post no meu Instagram sobre casos de atraso na linguagem, né? Mas tem várias coisas que têm que ser avaliadas, né? Então, primeiro ver a questão auditiva realmente se é completamente normal. Crianças que eu escuto, 80% já podem ter atraso de linguagem. Ver a questão do restante do desenvolvimento e ver se tem a presença dos hábitos restritos e repetitivos de comportamento. Alguém falando, tentando vaga pelo SUS desde dezembro, eu não tive retorno. Mas aí não sei se é vaga de quê, né? De alguma terapia ou de algum... É neuropediatria, né? Assim. Pode ser, né? Mas aí é os caminhos que a gente tem hoje, a ouvidoria, né? É difícil, é lento, é demorado, né, amor? A gente... Os postos de saúde também. Que a treinadora da escola passou ali, que a escola acaba ficando muito responsável por observar os sintomas, né? E é aquela papo que a gente estava falando lá no começo, né? Vamos botar na escola primeiro para ver se desenvolve. E acaba assim, a escola sendo uma outra pessoa lá da escola fala, né? Sendo parceira. Porque acaba... E aí, nessa questão, a gente tem alguns casos, né? Que, assim, de os pais também não conseguirem... Agora telefone, porque ela está vendo televisão, para não... Titia, gente. De fone. Ela tem um rosa, ela tá com rosa, porque isso é Bluetooth. Mas aí, a gente, da escola, falar, né, com todo o cuidado e a pessoa não aceitar, né? Enfim, isso aí a gente respeita também, entende muito a questão também dos pais, talvez de negar, ou de não é isso, porque talvez veja
a escola está vendo aquela fotografia, só que a escola vê a fotografia grande, né? Não é igual ao consultório, que às vezes é pequeno. Mas, enfim, as perguntas aí. Perguntaram aqui a idade da Alice, né? A Alice fez 6 anos, faltam completou 25 dia 11. segundos. E tá acabando, né? Então, eu nem sabia que tinha isso. Mas então a gente vai se despedir, né? Não, a gente pode fazer outra de novo. Não, mas já tá a acabando, gente são abre 10 aqui. horas, a gente pode acabar também. As perguntas estão acabando também. A Alice tem 5 anos, acho que a gente pode deixar mais perguntas que a gente se comunica e fala, pode ser? Ou vocês querem continuar? Fala aí.